bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui em mais uma Sexta Independente. Hoje eu estou aqui também assumindo o papel, o João está com alguns problemas técnicos, se bobear ele aparece aqui daqui a pouco, mas até lá, vamos tocando aqui. Eu, Eduardo, Adelaide Albergaria, e hoje a gente tem um convidado super especial, que é o Célio Turino. A gente vai falar um pouco hoje sobre cultura, gestão de cultura, direito e cultura, enfim, tem um monte de coisa para a gente trocar ideia aqui nos próximos minutos aqui nessa sexta. A gente começa com o nosso já tradicional destaque da semana. Vou falar aqui e pedir então para a Adelaide começar dando o seu destaque da semana para a gente. Uma saudação também inicial. Adelaide, tudo bem? Oi, Carol, tudo bem? Oi, Célio, seja bem-vindo. Oi, Eduardo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. Então, Carol, Célio, Eduardo, destaque triste dessa semana, mais um episódio da série do desmonte, né? Daquilo que foi construído ao longo dos últimos anos. A ala técnica e os servidores do INEP pedem demissão, discordando, obviamente, dos rumos que o Instituto está tomando, com discordâncias na direção do órgão, e isso é mais uma situação de impacto na educação brasileira, que já ao longo dessa pandemia vem sofrendo tanto. Infelizmente, não é um destaque positivo, né? Mas é algo que nos faz pensar o que é que está sendo feito com o Estado brasileiro. Então, certo, é esse meu destaque aí. Obrigada, Adelaide. Problema, né? Às vezes é difícil a gente dar um destaque positivo aqui, né, gente? Vamos combinar que nesses últimos 10 programas aqui tá difícil achar coisas positivas nesse país, ultimamente. Eduardo Surian, olá, bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, o que Carol. É o seu destaque da semana para a gente? Oi, Carol, Adelaide. Prazer em receber o Célio aqui. Célio, que é uma das pessoas mais valiosas desse país, que teve um trabalho em Campinas. Trabalhei com o Célio na fundação do Sindicato de Servidores Municipais em Campinas. Um trabalho difícil em 1988, depois de uma longa greve dos servidores públicos aqui, greve que mobilizava os servidores em Campinas, com assembleias gigantescas no Centro de Convivência, no Teatro de Arena, no Centro de Convivência. E a fundação do sindicato foi numa noite memorável, no dia seguinte à promulgação da Constituição, no dia seguinte, uma assembleia gigantesca para fundar o Sindicato dos Servidores de Campinas. Eu acho que nessa minha trajetória de vida como assessor sindical, como advogado de sindicatos, esse foi um dos momentos mais extraordinários de ver a mobilização dos trabalhadores e daquela juventude que era o Célio, o Ricardo, a Ivete, todos construindo um momento diferenciado para os servidores aqui. E falando em trabalhadores, o meu destaque é para os jornalistas. Os jornalistas. Os jornalistas, ontem, na Folha de São Paulo, no Valor Econômico e no Estado de São Paulo, os jornalistas paralisaram as suas atividades. Os jornalistas que não tão diferente dos advogados, vivem um processo de precarização gigantesca nas suas atividades, na forma de contratação. Normalmente, os raros jornalistas que são empregados hoje, como raros advogados são empregados, muitos jornalistas que são PJs. Então, jornalistas contratados desses 3 jornais ontem paralisaram suas atividades das 16 às 18 horas em protesto pelo não atendimento do cumprimento da Convenção Coletiva dos Jornalistas com reajuste de 8,9%. Nós estamos vivendo um tempo em que a inflação está chegando e podemos retomar décadas e décadas passadas, em que os trabalhadores precisam se mobilizar, e mobilizar para garantir que o seu salário não seja corroído e venha perder o seu poder de compra da noite para o dia. Então, eu queria saudar os jornalistas da Folha, do Estadão e do Valor, que paralisaram suas atividades ontem numa atitude de protesto que merece total apoio. Obrigada, Eduardo. É isso, né? A gente tem tentado falar sobre a precarização do trabalho, né? E o jornalismo não está fora, e a gente vê isso, acesso à informação, cada coisa que tem saído por aí, que, enfim, né?
Célia Turino, muito obrigada. O Eduardo já te apresentou um pouco, eu vou aqui falar um pouco que você é um baita referência em gestão cultural. Acho que quem não conhece o Célia Turino, né? Principalmente, eu, de minha parte, te conheço muito do mandato do Gil, do Gilberto Gil, quando você foi para o Ministério da Cultura, os pontos de cultura, que foi uma política pública super bacana. Foi também secretário de Campinas há 30 anos atrás, né? Secretário de Cultura aqui na gestão do Jacob Bittar. Trabalhou também na Secretaria do Estado, né, Célio? É isso, né? Não, na Prefeitura de São Paulo. Na Prefeitura Municipal de São Paulo, enfim, uma Ou pessoa... seja, Quando o a Célio foi Marta secretário em foi Campinas quando você era criança, né, Carol? Nem lembro, Deve ter então. participado do recreio nas férias. Nem lembro lembro, muito então. do trabalho do Célio, muito bacana. E aí agora a gente está com essa honra aqui de te trazer para conversar um pouco sobre cultura, a gente tentando fazer esses programas aqui, trazer um debate de conteúdo para esse momento que a gente está vivendo. Célio, começa com o seu destaque da semana. Eu vou dar um bom destaque. Participei nessa terça-feira do lançamento da Plataforma Unificada da Cultura, pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, presidida pela deputada Alice Portugal, que é da Bahia, do PCdoB da Bahia. E essa plataforma eu até vou encaminhar para o EIMAR, se vocês puderem divulgar. É o conjunto da unidade do país em torno da cultura, desde o restabelecimento do Ministério da Cultura, uma série de leis, uma série de medidas, né, que vão se consolidando. E eles vão manter essa plataforma aberta por mais 15 dias para receberem contribuições. Aí eu passo para o WhatsApp do Eduardo, se puder depois vocês distribuírem aí para o pessoal que Claro, acompanha. usaremos as nossas páginas para isso. Aliás, fica aqui de novo o convite para que todo mundo curta as nossas páginas nas redes sociais. A Ana aqui vai colocar para vocês embaixo, nossa página no Instagram, no Facebook, e se inscrever aqui no nosso canal do YouTube também. Antes de começar a série, só vou dar um destaque também que a gente não pode deixar de passar, que essa semana teve um ato de violência política e de racismo aqui na cidade de Campinas, muito triste, muito lamentável, que teve assim, uma repercussão bem grande aqui, né, que uma vereadora eleita estava na tribuna conversando sobre, fazendo uma fala com relação estava tendo uma audiência pública com relação à criação de um conselho de comunidade negra na cidade, ela estava fazendo uma defesa disso e sofreu xingamentos e atos criminosos e racistas assim durante a sua fala, que foi realmente uma coisa, até o presidente da casa, não é um cara que é um cara da base do governo, tá, a oposição à vereadora que estava falando, parou a fala e, enfim, disse que isso ia ser apurado, que o que estava acontecendo ali era um crime. Então, a gente lamenta muito por isso aqui na cidade, e espera que isso seja devidamente apurado, que as pessoas sejam responsabilizadas por isso. Então, fica aqui o destaque local do que aconteceu essa semana aqui, triste histórico de Campinas, né, com episódios e mais episódios de racismo. Célio, vamos entrar no nosso assunto, então, hoje. Como é que está a cultura hoje no Brasil, Célio? A gente pode comemorar alguma coisa? Como é que estão as coisas por aí? O que você está enxergando de Brasil 2021 e sua política cultural? É um paradoxo, né? Porque, de um lado, muito desses retrocessos que houve no país, do ponto de vista democrático e civilizatório, o início dessa disputa se deu a partir do ataque à cultura e às artes, né? Pela chamada estratégia da guerra cultural que a extrema-direita no mundo tem aplicado. Então, eles começaram a perseguir exposições de arte, apresentações artísticas, também a liberdade de cátedra de professoras e professores na sala de aula, né, com esses movimentos aí chamados escola sem partido, que, na verdade, é uma hiperpartidarização e ideologização e controle da sala de aula, né, estimulando pais e alunos a delatarem professores, né? Então, na verdade, foi isso. Começou aí há uns 8 anos no Brasil, de uma forma intensa, e que culminou com esse governo né, que nem é o caso de descrever, todo mundo sabe dessa conduta fascista e de desrespeito mesmo à vida, né? E da qual a gente está tendo aí essas mortes todas, descuido com as mortes na pandemia e tudo mais.
Mas o paradoxo é que o ano passado houve um grande movimento de baixo para cima para a construção de uma lei de emergência cultural, mesmo com o governo declaradamente inimigo da cultura, mesmo sem Ministério da Cultura, nós conseguimos, em 40 dias, aprovar a Lei Aldir Blanc e ela conseguiu aplicar recursos, o montante de recursos transferidos foi o maior da história, né? 3 bilhões de reais, e com uma distribuição democrática, proporcional à população dos municípios, e tinha mais um critério de fundo de participação dos municípios, estados. Campinas mesmo recebeu um recurso razoável, aí, não sei de cabeça, mas acho que entre 7 e 8 milhões de reais. Isso permitiu com que a cultura e a arte tivesse condições de sobreviver no período agudo da pandemia, mas, ao mesmo tempo, também teve um grande efeito na articulação dos movimentos culturais, dos processos de criação. Foram dezenas de milhares de criações, né, espalhadas pelo Brasil todo. Tanto que agora, inclusive, a Comissão de Cultura da Câmara lançou essa plataforma unificada da cultura, né? Então, às vezes a gente vê tudo muito tenebroso, muito duro, né? Mas é nesses momentos que a gente tem que dar o salto, né? Foi, inclusive, uma aprovação na Câmara dos Deputados. Trazer uma esperança, né, Célio? Que bom você está Foi, trazendo para a gente alguma coisa boa. Célio. E foi até a aprovação. Nós conseguimos praticamente por unanimidade. Só o Partido Novo que votou contra esse projeto de lei. Até o governo federal apoiou. Com desinteresse, criando uma série de dificuldades, mas, bem, a lei foi aplicada e se viabilizou, né? Isso demonstra que, quando há uma mobilização pela base, há resultados. Então, eu diria que esse é o quadro. Mas é duro, eu vejo por Campinas mesmo. Eu sou de Campinas, né? Nasci na Vila Industrial, na Rua João Teodoro, número 120. Lá vivi até, assim, mudei um pouco, mas depois voltei para ficar com a minha avó. Fiquei até entrar na Unicamp, até entrar na universidade, eu morei lá. E comecei a trabalhar muito cedo na Secretaria de Cultura de Campinas. Para você ter uma ideia, em 1977, como gráfico. A Secretaria de Cultura tinha sido recém-criada. No governo do Francisco Amaral, o secretário de Cultura era o Magalhães Teixeira, o Grama, contratado por ele, para operar uma maquininha de offset para divulgar a programação cultural de Campinas. Foi aí que eu fui me metendo, fui gostando, né, desse ambiente da cultura. Hoje eu sou aposentado, inclusive, tendo trabalhado sempre na cultura. Pois bem, aquela época, e eu me lembro, eu tinha 16 anos, Campinas já era uma referência, assim como a Orquestra Sinfônica de Campinas. Nos anos 80, a gente ocupava ali o Teatro de Arena, todo mês tinha os concertos, Benito Juarez, no teatro, todo aquele setor de bares em torno do Convivência, ali era Sérgio, nessa época, você está falando aí, não, você está falando de um tempo que vem na minha recordação e que é um dos tempos que a gente sempre vai olhar para a nossa época como um dos melhores tempos, parece. Sim. Mas a efervescência cultural dos anos 80, quer dizer, a gente pode falar que a Unicamp estava no seu auge da criação, fim da ditadura, esta coisa. Eu acho que tem um marco, né? Quando a gente tinha aquele projeto Pixinguinha com shows às 6h30 da tarde, aquilo foi de uma grandiosidade aqui na cidade, né? Que era uma reprodução do projeto Pixinguinha que tinha no Rio de Janeiro, do João Caetano. Começou pela Funarte, Pixinguinha. Célio, vira e mexe eu vejo esse povo aí, essa galera, Eduardo e Adelaide e afins, relembrando desse momento do setor, né? Que são esses bares. Nossa, era maravilhoso, era maravilhoso. Todo mundo lembra com muito carinho. O muita música ao vivo,
Ah, O Célio falou aqui, eu viajei no tempo. Ele falou da Vila Industrial. Eu estudei no antigo colegial, né, hoje ensino médio. Os meus amigos todos moravam na Vila Industrial e eu frequentei muito o Grêmio Recreativo lá da Vila Industrial, os bailes de carnaval, as matinês que tinham lá. E essa efervescência do Cambuí era bem isso mesmo, né, Célio? Era todo o entorno do centro de convivência, aqueles bares, cada bar com a sua galera peculiar, era muito bom, que época boa, viu? Isso era resultado de uma política cultural. Pois eu vim a ser secretário, né, em 90, e aí eu, de frequentador, fui, assim, formulador de políticas. Foi quando nós, para vocês terem uma ideia, nós tinha tanta programação, quando nós começamos uma reforma do Castro Mendes, não dava para ficar com teatro só em Campinas. Aí nós instalamos uma lona, o Lona Azul, dentro do Teatro de Arena, para 1.500 lugares. Então, a gente tinha programação no teatro, embaixo, tinha em cima, lotadas, estreias nacionais. Isso ativava muito a economia, a segurança pública, porque segurança depende de convivência na cidade. Quando uma cidade ela deixa de ter convivência, ela deixa de ter atividade, circulação de pessoas, ela fica insegura. Então, Campinas era mais segura em função dessa vida, dessa ativação, né? Então, esse é o papel da cultura, né? Eu falei de segurança. Nos últimos 10 anos, eu fiquei muito fora do Brasil, assim, pela América Latina, né? E conheço muito bem Medellín, entre outras cidades. Medellín era a cidade mais violenta do mundo nos anos 90. Em 94, foram 382 homicídios por 100 mil habitantes. A gente tem uma ideia, no Brasil são 20 por 100 mil, São Paulo 10 por 100 mil. Então, vejam o que era. Naquela época, Pablo Escobar, né? Aquela situação. E a cidade resolveu, a cidade tem 3 milhões de habitantes hoje. Eles resolveram dar um basta a partir de toda uma arquitetura cultural e comunitária, nas favelas, ativando programação cultural. Em 2014, eu até conto disso num livro meu, esse meu mais recente, que é o Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina, eles fecharam com 19 para 20 homicídios por 100 mil. E Medellín é considerada a cidade mais inovadora do mundo pela Unesco. Antes, esse título era de Barcelona. E aqui, vizinha nossa. E conseguiu esses resultados. Como? São museus maravilhosos, são teatros, espaços culturais. Seria Medellín um pouco maior que Campinas, é o dobro, mais ou menos, né? Mas é uma cidade muito cosmopolita. Tem hoje um turismo internacional pela cultura. Tem um dos maiores festivais mundiais de poesia. Bom, em média, 50 países estão representados em cada festival. São dezenas de milhares de pessoas que vão ouvir poesia, fora uma série de outras atividades. E isso é resultado da cultura. Então, quando você faz uma política cultural, você ativa tudo, ativa a segurança, cidadania, economia, de uma forma intensa, né? Esse é o significado. Eu já não estou em Campinas há 20 anos, já. Saí em 2000. Eu vejo que Campinas ela fez uma opção por se provincializar, o que não era a realidade de Campinas há 40 anos atrás. Estou nem falando quando eu estava secretário, estou falando de antes. Campinas era uma referência. Quando alguém falava de Campinas, fora de Campinas, as pessoas logo associavam a cidade à cultura. E isso trouxe uma regressão. Eu, quando ando pelo centro, né, de Campinas, minha mãe faleceu esse ano, morava aí, meu pai segue morando em Campinas, minha filha também.
voltou para morar em Campinas agora na pandemia, e eu logo volto. Estou tentando. Assim que eu puder, eu quero ir morar lá para Souza, Joaquim Egito de novo, que eu morei muito tempo lá. E eu vejo o centro todo fechado, até o Orly fechou. Eu vi uma vez pelo jornal, aquela padaria no centro. Isso Tinha não pode ser recentemente. permitido, né? Porque é o coração, é a pulsação de uma cidade que vai se esvaindo. E quando isso acontece, a gente perde esse patamar de convivência mesmo, de É, cidade. o centro de São Paulo é um assunto que o Eduardo adora, né, Eduardo? A Eu degradação do adoro centro. discutir o centro de São Paulo, mas eu também gosto Não, o dessa centro, falar de discussão. Campinas, falar Não, né, mas como eu é que está o gosto. centro aqui. O Célio traz uma questão que eu acho que é muito importante para a gente discutir, e a gente é do direito. E a gente do direito, a gente trabalha com uma sociedade extremamente que olha para as soluções de uma forma punitiva, né? De achar que segurança significa criar condições de punir. E o Christian Dunker, ele tem um livro que ele trata da sociedade vivendo em condomínios. E eu acho que Campinas, Célio, na sua privatização, porque Campinas, os anos 80 em Campinas, nós tínhamos uma faculdade de Direito em Campinas. Hoje são Sabe 13. que eu comecei fazendo direito, né? Eu É, fazia direito e história na Unicamp, e direito na PUC. Mas aí eu acabei não concluindo, fui me metendo também em militância, movimento estudantil, e acabei não concluindo direito na PUC. Deveria mas, ter concluído. então, como eu falava, nós temos 13 faculdades de Direito, e essas 13 estão nesse Quantas? 13. 13? Bastante, né, Célio? 13 13, faculdades de 13 Direito. Eu cursos de vi, direito. até a Regina falou que são 13 mil advogados com Isso. a OAB em Campinas, né? É o É em mote Campinas ou na região? Não, em Campinas, Campinas. em Campinas. No Brasil, eu tenho um advogado para cada 200 habitantes. Em Campinas, eu tenho um advogado para cada 90 habitantes. É demais, né? É demais. Mas esse quadro das faculdades de Direito é um fenômeno muito que surge dos anos 90, mas nesse século, nos anos 2000. E nos anos 2000 também surge Campinas com vamos recordar, o prefeito Toninho foi morto no ano de 2001. E Campinas vivia uma síndrome, vivia um desespero de seguranças, de sequestros, de insegurança na cidade. Campinas acabou no ano 2000, uma das primeiras medidas depois do governo Toninho, na sequência dos governos, foi acabar com o carnaval. Não existe mais carnaval. As escolas de samba de Campinas, que desfilavam em Campinas, existia carnaval antigamente na Vila Industrial. Da Banda do Boi, e na Santo Vila. E as escolas eram patrimônio dos bairros, né, Eduardo? Isso. E aí você tem um fenômeno de Campinas do século XXI, que é a transformação da cidade num grande condomínio. Você tem os condomínios surgindo na cidade, a classe média vai para os condomínios e para os shopping centers. E, de repente, Campinas vive há 9 anos, sem o principal polo cultural da cidade, onde você tinha teatro, galerias, teatro de arena, apresentação, a sala da orquestra sinfônica. Tudo isso está fechado com tapumes. Nós inauguramos no ano passado os tapumes em volta ao centro de convivência. Já tem 1 ano esses tapumes, quer dizer, durante 9, 8 eles ficaram totalmente fechados aquela área. E hoje a gente continua tendo tudo isso fechado. E essa produção, junto com isso, você desce para o centro. Para o centro, onde nós fomos fazer campanha nos prédios do centro, boa parte das salas comerciais do centro são fechadas. Placa de alugue-se. Boa parte do centro está dominado por um comércio barato, de pequeno valor, no centro. O fórum da cidade foi quase que desativado, então os escritórios de advocacia do centro perderam muito com isso. A PUC saiu do centro,
a PUC, que era na Marechal Deodoro, o início das manifestações, a efervescência que existia à noite no centro de Campinas. Pátio dos Leões, famoso. Pátio dos Leões. Acabou. Abandonado, está esperando incendiar, né? Acho que é isso, né, que a gente tirou sarro outro dia. Um projeto de reforma, mas parece que daqui a pouco vai surgir sem querer um incêndio daqueles que surgem. E você tem a Justiça do Trabalho que saiu do centro. Então, esse deslocamento da ausência de vida do centro, da ausência da cultura, traz isso que você está falando, traz a insegurança. Tudo isso tem relação com a cultura, na verdade. Então, veja, o escritório de advocacia que perde o espaço, perde a centralidade, o encontro, o pessoal sairia no final da tarde, lá no Giovanetti, conversar, trocar ideia. Tudo isso é parte da vida social de uma cidade, troca de informações, né? Então, é urgente ter uma visão que é abrangente da cultura e que perceba que cultura vai muito além do espetáculo, da arte, né? Mas, Célio, eu acho que eles sabem, né? Assim, eu estou dizendo assim, esse campo fascistoide que está aí, que a gente está tendo que conviver, eles sabem que a cultura é o alvo. A gente começou essa gestão do Jair Bolsonaro ouvindo coisas tipo marxismo cultural, né? Eles nos atacavam, né? A cultura é muito atacada. É uma estratégia. Se você olhar, no mundo todo é assim, viu? Exato, mas exatamente pela essencialidade da cultura como garantidora de cidadania, de direitos, né? Então, quando quer atacar direitos, você ataca a cultura também, você, né? Está indo... Adelaide. E nós tivemos, Célio, um destaque negativo também essa semana aqui em Campinas. Vazou um áudio de uma secretária municipal dentro de um carrão bacana com o filho. Secretária de Cultura. A secretária de Cultura de Campinas. E aí, Célio, ela fala para o filho, mas o que adianta estar num carrão bacana ouvindo música de Mano? E aí a gente pensa o que nos espera, né, Célio? Porque, inclusive, a Paola Miguel foi atacada na Câmara justamente quando ela usou a tribuna para falar que a música, a gastronomia, a arte são formas de reviver a cultura negra que a sociedade fez questão de apagar, né, no período negro da ditadura militar. E foi justamente nesse momento que ela sofreu os ataques da plateia. Então, a gente, diante de um cenário como esse, de uma fala desastrosa dessa, o que esperar, não, Célio? Aí a gente ontem na cidade, eu, Eduardo, Carol, vendo o centro abandonado, totalmente relegado. Dá um saudosismo, né? Dá uma sensação estranha, né? Mas, Eduardo, fala aí pra gente. A gente está vendo a cidade assim, está discutindo esse cenário cultural, e a OAB Campinas nisso, hein? Como está? A OAB não existe nisso. A OAB não... Parece que a cidade não é com ela, que a OAB é uma seção de prestação de serviços que, de repente, pode distribuir para os advogados um vale, um desconto para assistir um filme do Schwarzenegger, não existe nem no mais. Shopping. Ou então, é mais digno, de repente, ela oferecer assinaturas do Netflix ou alguma assinatura de um streaming para ninguém sair de casa. Construiu aquele castelinho lá, né? Aquela casa dos advogados lá distante, lá na cidade judiciária que está lá longe de todo mundo. E está lá, tem um auditório até lá, razoável, né? Que poderíamos ter. Sem dúvida, que nunca houve qualquer tipo de apresentação cultural nesse quadro, nunca houve nenhuma atividade de envolvimento. Nós sequer temos uma comissão de cultura, né, Eduardo? Nós temos comissão de shopping center. Acredite você, temos comissão do shopping center, comissão de Rotary Club, comissão do agronegócio em Campinas, porque o agronegócio é muito forte em Campinas. Mas não temos uma comissão que discuta a cultura e envolvimento da cultura da cidade com os advogados. Mas, Célio, você é daquelas pessoas que fez um trabalho no governo com o ministro Gilberto Gil, depois com o ministro Jucá, e você era o responsável pela implantação de algo que se tornou mundial,
vários países da América Latina. Você já foi recebido pelo Papa Francisco para apresentar esse projeto sobre os pontos de cultura. Eu gostaria que você colocasse um pouco, falasse um pouco para a gente dessa experiência, que é muito rica e que vale conhecer, porque até na nossa atividade a gente pode pensar nisso. Claro, podia ter. Sabe que em Campinas a gente tem até um ponto de cultura com o Simpro, os sindicatos dos professores. Essa ideia, ela nasce em Campinas, né? Nasce na época que eu estava como secretário. Nós vemos as casas de cultura. Mas antes disso, houve uma experiência, o secretário anterior a mim foi Marco Aurélio, e anterior a ele foi o Antônio Augusto Arantes, antropólogo. Gostei muito, na época do Magalhães Teixeira. E ele usou o termo ponto de cultura, tanto que o primeiro foi lá em Joaquim Egídio, onde é a subprefeitura, isso nos anos 80. Depois veio o Marco Aurélio, mudou o nome para Casa de Cultura. Aí eu assumi e havia duas, aí nós chegamos a 13 casas de cultura em um modelo diferente, né? Cogestão com a comunidade. Daí que nasce a Tainã, a do Parque Itajaí, em vários lugares. A gente foi fazendo. A partir dessa experiência, aí eu saí do governo, em 92, e se começou a desfazer, né, também. Eu era bem novo quando fui secretário, então aquilo foi muito impactante para mim, esse desfazimento do trabalho, né, que é muito comum. Tá? Mas, enfim, sempre fiquei com isso na cabeça. Quando fui trabalhar no Ministério da Cultura, aí o projeto era para descentralização da ação cultural, mas a ideia, tanto do Gil quanto do próprio presidente Lula, era outra, era de construir uns prédios, uns pequenos centros culturais nas periferias. Eu achei que isso não ia dar certo. E não ia mesmo, porque era muito investimento em obra e nada no conteúdo. Aí que eu propus, então vamos inverter e potencializar aquilo que é feito pela comunidade. Daí vem os pontos de cultura. O Arantes, inclusive, por coincidência, ele era presidente do IFAM à época. E aí eu falei, Arantes, eu vou usar o nome ponto de cultura. Tá? Contar da história, né, para ver como puxa. Mas tudo isso vem de Campinas. Daí a gente chegou a 3.500 pontos, na época que eu tive como secretário, em 1.100 municípios, de 8 a 9 milhões de pessoas envolvidas. Depois, eu saí do governo e comecei a receber muito convite para ir pela América Latina. Agora, semana passada, a Argentina comemorou 10 anos de pontos de cultura lá. São mais de 1.000 na Argentina. E quem conheceu essa experiência, tem 17 países que eu tinha contabilizado que tem ponto de cultura, inclusive a Indonésia, e que eu fui para lá também falar há alguns anos atrás. E quem conheceu e gostou muito da experiência foi o Papa Francisco, quando ele era arcebispo, ele não era Papa ainda. E ele viu na periferia de Buenos Aires vários pontos, e ele circula bem nas periferias. Aí, quando ele se torna Papa, ele pede para a assessoria dele procurar quem tinha pensado o projeto. Aí que chegou a mim, manda passagem, tal, fui lá. Eu fui algumas vezes já no Vaticano, e hoje, inclusive, a gente faz muito trabalho em conjunto. Às vezes tem reunião por vídeo, às vezes quando tem que mandar os jovens lá para o Vaticano, também para Jerusalém, um outro projeto que ele fez, eles pedem eles ligam para a gente, ligam para mim, para pedir indicação. Tal. E até fiz um livro, vou até mostrar para propagar. Esse livro eu lancei, dá para ver. Não parece. Não, assim, assim ó, aí, por todos os caminhos. Esse ano. Por todos os caminhos, pontos de cultura na América Latina, que eu escrevi estimulado pelo Papa, que eu entreguei para ele um outro livro que eu tinha escrito, que é o Brasil de Baixo para Cima, que contava dos pontos de cultura no Brasil. E fui contando também das experiências da América Latina. Eu conheço tudo quanto é aldeia indígena, favela, do México até o Chile. Foram perto de umas 40, 50 viagens que eu fiz nesse período.
todos os países da América Latina. E tirando... Tem 2 ou 3 que eu não fui, o resto, em todos, eu fui de uma forma muito intensa. E aí ele foi preso, escreve um livro sobre essa experiência também nos outros países, né, fora do Brasil. Aí que eu lancei o livro, inclusive, lá em Castel Gandolfo, quando ele ofereceu lá o Castelo de Verão, que ele transformou o Castelo de Verão em um espaço para encontros, não é mais de veraneio. Não sei se quem assistiu aquele filme Dois Papas, ele se passa muito lá, em Castel Gandolfo, que não é exatamente no Vaticano, em Roma, fica a 40 quilômetros, mas é território pontifício. E aí lá eu lancei o livro, né? E fizemos um seminário também, que ele pediu para eu desenvolver um projeto para jovens, né? Então, a gente fez um seminário latino-americano lá, e daí criamos a proposta dos agentes jovens da comunidade. É uma campanha que ainda não pegou, mas que foi encomendada pelo Papa. Tem até vídeo meu falando na Academia de Ciências lá do Vaticano, apresentando proposta, interagindo com o Papa, tudo, né? A ideia é de um trabalho, de uma bolsa para jovens no mundo todo, em organizações comunitárias, né? Como uma alternativa ao serviço militar, que também é cultura, é cidadania. Então, é por aí. E eu acho que o papel da UAB ele é muito importante, porque a OAB, na verdade, não dá para falar da história recente do Brasil, pelo menos do século XX, sem falar do papel que a OAB teve em grandes momentos. Pegar desde o Rui Barbosa, que era, digamos, conservador e tal. Mas teve a campanha civilista do Rui Barbosa em 1910, para dar uma modernizada assim, naquela época, né? Tem que pensar naquele período, né? Então, era um avanço, né? Depois, na resistência ao Estado Novo, né? O Sobral Pinto, aí na resistência à ditadura, na campanha das diretas já. Então, a OAB ela sempre foi muito protagonista. Nesses últimos anos, eu acho que nacionalmente até ela tem tido um posicionamento, mas já não é com aquele destaque que ela teve há há algumas décadas, né? Mesmo em Campinas, o papel na redemocratização, a OAB foi muito importante, né? É Então, isso que a ela gente precisa tenta, Célio. retomar isso. É isso que a Isso gente envolve a tenta. própria categoria, o conjunto. Exato, é isso que a gente tem feito campanha para resgatar isso, né, Adelaide, Eduardo? Será que a gente consegue se inspirar em Medellín, Campinas, algum dia? É Era meu fundamental, né, sonho, viu? Célio? Eu queria tanto, e eu falo assim, porque no caso de Medellín, eu escrevi a biografia comunitária de Medellín. Aí eu conto a história das pessoas que começaram esse processo nas favelas, nos movimentos culturais, né? Tem muita semelhança. Aliás, a Colômbia, de todos os países que eu conheço um bom tanto, de todos os países na América Latina, onde o povo é mais parecido com o povo brasileiro. No que tem de bom e no que tem de ruim. É muito parecido, o modo de ser. Muito bom esse seu depoimento aqui para a gente. Você vê que nossos convidados do Ciência Independente são altíssimos níveis, né? Uma sumidade Nossa, da e essa cultura, fala né? do Célio é inspiradora, porque tem luz, né? Tem luz lá no fundo do túnel, né, Célio? Precisamos eu até resgatar. A cultura é vida, a eu cultura diria que é... Campinas fosse a Medellín Você aqui sabe que no teve Brasil. Ela tem todas as condições de recursos humanos, de gente, que é isso que o Eduardo falou, né? A cidade ficou muito em gueto, né? Eu estou querendo voltar para Campinas, mas estou achando absurdo os preços assim de terreno. É um negócio impagável, pelo menos Pois para é, mim, né? mas você E sabe, Sério, que ontem nós estávamos no centro e a gente estava conversando. Praticamente você paga 4 anos de condomínio, 4 anos, nem isso, acho que em 3 anos
que você paga de condomínio num edifício que precisa de manutenção, os edifícios precisam de manutenção, elevador, serviços, funcionários, limpeza, tudo. O funcionamento de um edifício é o funcionamento de uma pequena cidade. Mas 3, 4 anos de condomínio vai equivaler ao preço de uma sala de 40 metros. Por quê? A desvalorização que existe do centro, como um todo, dos imóveis. E esses imóveis muitas vezes são abandonados porque os seus proprietários não têm. Então, a sequência de imóveis abandonados. Eu acho que esse resgate de Medellín, que é um resgate da cidade que você encontra, do tamanho da violência que despenca. Não tem parâmetro, nem o Rio de Janeiro nas áreas mais violentas, não tem parâmetro com o que eles viviam em Medellín. Mesmo o Rio de Janeiro, a sua situação toda, quando a população, nas expressões maiores que você tem do carnaval carioca, no carnaval da Bahia, no carnaval brasileiro, quer dizer, essa retomada do carnaval nas cidades traz uma vida para as cidades, traz São Paulo mesmo. São Paulo traz um colorido para as cidades, traz relação entre as pessoas. Quer dizer, acho que esse trazer o relacionar-se, o viver, é um pouco o resgate que Campinas precisa. Eu acho que passa pela OAB, passa por várias outras coisas, quer dizer, a experiência dos pontos de cultura, que nada mais é do que permitir que as pessoas se expressem. E assegurar esse processo de autonomia, de protagonismo, e um ambiente em diversidade. Veja, a gente tinha ponto de cultura, de música. Eu lembro de um que eu fui visitar em Jales, que era com uma igreja batista. Era uma pastora que tocava, muito legal. Ao mesmo tempo, tinha na mesma rede ali do lado, com um terreiro de candomblé e com os japoneses que faziam taiko, sabe aqueles tambores de taiko? Sim. E tinha outro de teatro. Eram 4, numa cidadezinha. Já deve ter uns 50 mil habitantes, eu acho. Então, tinha 4. Estou dando assim um exemplo. Puxa. Então, mas todo mundo convivia e junto, discutindo o mesmo problema. Então, isso permite que crie um ambiente de comunidade e de respeito. É uma cultura do encontro, que é o que o Brasil precisa, Campinas precisa. Campinas tem muitas condições de oferecer isso. E eu imagino, se a UAB, e se quiser, eu abro esses caminhos todos, porque em Medellín eu tenho amigos assim, alguns são os mais queridos amigos que eu tenho por aí, são lá de Medellín, assim. E o pessoal que realmente promoveu esse processo, né? O cara que foi secretário, que implantou várias dessas mudanças, tá? O secretário de Cultura, de Desenvolvimento Social, é o Jorge Melguizo. Se vocês procurarem, até ele, às vezes a gente convida, ele vem aqui para o Brasil também. Ele já vem. Mas, de repente, fazer uma integração, e é pela organização da sociedade civil, porque ela consegue fazer, né, uma OAB ou outras organizações, movimentos populares, eles conseguem fazer um processo que é suprapartidário, mas que tem lado. Tem lado o quê? Tem o lado da civilização, não é o lado do obscurantismo, não é o lado do preconceito, não é o lado desse mundo que faz só nos levar à morte. Eu vi outro dia lá, no dia da Paola, né? Até escrevi, eu não conheço ela pessoalmente, mas eu escrevi em solidariedade a ela, né? E eu ouvi, é tão ridículo, pessoal, vacina mata. Não sei como as pessoas conseguem chegar a esse grau de degradação, né? Então, até para essas pessoas, você ter um outro horizonte, vai ser bom, que elas vão se libertar dessa visão obscura que elas têm da vida delas, porque engraçado, só pode ser muito infeliz alguém que tem esse tipo de... tem um ódio do mundo, né? E fica louvando a morte. Não tem outra explicação. Eu acho que é um pouco isso que você está falando, né? É a falta do encontro. É a falta do encontro, é a falta da troca, é a falta de conhecer o diferente.
Quer dizer, uma cidade que vira um condomínio, vive entre muros, ela não permite o diferente. O diferente que entra entre os muros, provavelmente ele é aquele diferente para correr o risco de ser chibatado. O É o diferente é igual, né? empregado, é o prestador, é a pessoa que vai trabalhar para o entre muros. É E muita ela não pobreza de espírito. É uma isso. coisa, quer dizer, a gente está sentindo hoje que a gente pode voltar a conviver, voltar a ir nos restaurantes, a frequentar as cidades, a frequentar as casas, porque nós tomamos vacina. O que nos salvou da morte foram as vacinas. E a expressão de vacina mata é ignorância? É ignorância, mas a ignorância existe muito por falta exatamente desse encontro, dos encontros da troca. E acho que a experiência de troca, se a gente falar em OAB, nós temos aqui uma ideia, de repente, que o problema, hoje nós sentimos que Campinas é dividida, né, Sérgio? Sempre foi, principalmente com o crescimento de Campinas, com o crescimento da cidade, nesse projeto pobre, ter que morar longe, Campinas cresceu para lá depois da Anhanguera. E nesses 13 mil advogados, tem muito advogado que mora para lá da Anhanguera. E, evidentemente, que tem muita gente que tem problema, que precisa de advogado para lá da Anhanguera. E uma das constatações, e isso foi pesquisado, tal qual Campinas, São Paulo, a Folha de São Paulo, o Datafolha, fez uma pesquisa que constatou que os advogados têm nas suas garagens, têm nos seus puxadinhos os seus locais de atendimento, os seus escritórios. Porque ele não tem condição de alugar uma sala no centro de Campinas. Então, ele faz isso na casa dele. Mas, quando não, ele usa os shopping centers como sala de atendimento. Uma das ideias nossas, quando a gente discute isso, é o quê? Eu não preciso ter uma OAB num prédio suntuoso, na cidade judiciária, na saída para Mojimirim. Tudo bem, está lá. Mas eu posso transformar esses locais de convivência para advogados. De coworking para advogado, né? Podia, né? Local para advogar, para atender a pessoa, para atender a população. A população necessita, porque por mais que eu tenha 90 advogados, 90 pessoas, um advogado para cada 90 habitantes, existe carência de atendimento numa cidade como essa. Tem muita gente que sofre violência doméstica que precisa de advogado e não tem advogado para atender isso. O nosso papel é muito mais do que ser aquele mero peticionador, de ser aquele mero intermediário entre a atividade que leva o direito e o judiciário. Quer dizer, nós, enquanto advogados, temos um papel muito maior dentro de uma sociedade, que é de ser a pessoa que leva uma palavra que é direito, da ajuda do reconhecimento do direito, que todos possuem direitos. O direito nasce das relações. E quando a gente fala em cultura, a gente está falando muito em direito. O direito de conhecer, o direito de saber do seu passado, o direito de estabelecer relações. Eu acho que esse é um grande jogo que a gente precisa compreender e precisa, de repente, buscar essa emancipação. Acho que a experiência que você traz, rica dos pontos de cultura e de Medellín, eu tenho 2, posso dizer que são sobrinhos meus, filhos do Eymar, que estiveram em Medellín agora, no começo de outubro. E eles ligaram, falando assim, isso aqui é uma loucura, porque se escuta música em qualquer lugar da cidade. Olha só, seus sobrinhos, então, foram... Se escuta música, eu estou no táxi, a música está o volume da música é alto, eu estou no hotel, o volume da música é alto. Quer dizer, tem a música... Lá eles gostam muito de tango. Sabe que foi onde morreu o Carlos Gardel também, né? Então, tem casas de tango como tem em Buenos Aires. Então, tem essa coisa espalhada. Gente, nossa redatora está aqui chamando minha atenção já, porque nós já estamos passando do tempo. Para variar, a conversa flui. Gostoso, né? De novo vai, passa super rápido. Então, a gente fica aqui com
com algumas questões, que é a volta do Célio Turino para Campinas, né? Queremos todos, estamos dúvida. aguardando. O resgate da OAB, uma chapa que pense sobre isso e que vai fazer uma parceria com o Célio Turino. Ele já se colocou aqui à disposição para ajudar, né? A fazer da OAB um espaço que resgate isso tudo. Então, olha que tem até promessa de campanha nesse programa, gente. Até isso aconteceu aqui. Célio, obrigado de verdade pela presença. A gente aqui encerra com uma dica da semana, uma dica cultural. A gente compreende, a gente tem uma percepção da cultura, uma coisa super importante. Então, nesses programas, a gente sempre tenta falar um pouquinho, encerrar um pouco sobre isso com alguma dica cultural. Eduardo, vou começar com você, então, dessa vez. Qual é a sua dica da semana? Eu vou dar uma dica do seguinte, é uma dica para daqui... A gente está no dia... Hoje é 12, né? Sexta-feira, 11, que a gente está gravando. Para daqui 15 dias, 2 dias depois da eleição. Dia 27 de novembro, no ginásio do Guarani, nós vamos ter um show da Gal Costa, aqui em Campinas. Quanto tempo que a Gal Costa não vem para Campinas? Eu acho que a última vez que a Gal Costa veio para Campinas foi nos anos 70, 80, início dos anos 80, num show Gal Tropical também no ginásio do Guarani. Aí eu fui lá no Guarani. Sim, eu nunca vi a Gal em Campinas. Eu vi Gal em São Paulo, no Rio, em Campinas nunca. Porque nos anos 80, nós tínhamos todos os shows em Campinas, quando tinha que fazer show em ginásio, era no ginásio do Guarani. E eu era vizinho do ginásio do Guarani ali, e era uma grande atração. Algumas vezes a gente não tinha dinheiro para comprar ingresso, ficava do lado de fora e esperava a hora que abria a porta para entrar no show. Mas a Gal foi uma dessas coisas maravilhosas, com o Gal Tropical, Meu Nome é Gal, aquela coisa toda na época. Que ela vai cantar de novo, hein? Com certeza. Ela vai encerrar com Meu Nome é Gal. Meu Nome é Gal. Vale a pena, dia 27 de novembro. Já estão... Deram um nome diferente agora, não é mais ginásio, é uma outra coisa assim, mas é lá... Arena, multiuso. Arena, assim, não sei o quê. O João pode esclarecer o porquê dessas mudanças de coisa. Vai ser para fugir de alguma coisa. A gente pergunta para o João, né, Eduardo? Obrigada, Eduardo. Adelaide, você, qual é a sua dica da semana? Dica cultural. A minha dica da semana, então, do limão a gente faz uma limonada, né? Pegando a fala aí da secretária de Cultura de forma infeliz, a minha dica é um livro de um amigo nosso, Carol, Eduardo, Célio, acho que conhece também, o Adriano Bueno, Palavra de Mano. É muito massa esse livro, trata da história do hip hop e ele fez uma dedicatória bem legal para o João Pedro em 2018. Então, é um livro gostoso de ler, delicioso, que a gente lê numa sentada. Minha dica, então. Palavra de Mano, do Adriano Bueno. Muito bom, Adriano. Escreveu um texto essa semana, aliás, sobre o episódio envolvendo a secretária de Cultura aqui. Célio, você tem uma dica para a gente? Dica cultural da semana? A principal delas é que o pessoal vai votar na chapa OAB para 13 mil. Né? Pois é, acho que essa é a melhor dica e contem comigo. Eu me sinto, eu sou de Campinas. Aliás, todo mundo, em todo lugar que eu vou, sabe que eu sou de Campinas. Às vezes o pessoal ainda tem passagem. Não, eu moro em São Paulo, mas até hoje as pessoas pensam, então, onde eu passei boa parte da minha vida. Tal. Gostaria de ver a cidade num outro patamar, porque eu sei que Campinas tem potencial para isso. E falta dar uma fagulha, eu não sei o que aconteceu, a cidade deu uma tropeçada aí, grande aí, do ponto de vista... Acho que é isso, essa cultura de condomínio, né? Fica tudo muito uniforme. E aí o mundo, quando ele é todo certinho, né? Não tem diversidade, ele fica muito pobre, né? E então, Mas a gente vai torcer para que a Torcendo gente volte a se inspirar, né, em esses exemplos que você deu para a gente. Eu vou dar uma dica aqui também, gente. Eu já falei aqui, logo que estreou, mas agora eu fui e quero complementar, que é a exposição da Carolina Maria de Jesus, que está no IMS, e entrou depois uma exposição da Clarice Lispector. Então, vale super a pena. Assim, sobre vários pontos de vista. Primeiro que as exposições são super bacanas, mas é bem interessante a gente ver a exposição da Carolina de Jesus, descer 2 andares e ver a forma como foi pensada a exposição da Clarice Lispector. Como uma é colocada, uma está super isolada, a Clarice tem uma rede, enfim, tem uma coisa super interessante ali que vale pensar. Super bacana, o programa é muito legal, tem que agendar um horário no IMS por conta do contexto pandêmico que a gente está vivendo. Vale a pena ir de manhã, passar a manhã inteira lá, curtir, enfim, dá para ficar o dia inteiro lá e com calma. São 2 exposições super legais que valem bastante a pena. Posso falar 30 segundos? Claro.
Então, eu queria... há um ano, eu tenho desenvolvido com a minha companheira também, pelo Instituto Casa Comum, uma série de podcasts. Aí tem podcast Obirim, que é Mulheres em Yorubá, que a gente trabalha com filosofia africana e provérbios africanos. Tem um que entra agora, Economia para Quem, também, começamos com o Leonardo Boff. Uma radionovela, que logo vem ao ar, também o Metamorfoses. Uma série para criança, e também, que é o Bola na Rede, e uma série de história e música, bem bacana. Então, se o pessoal que está em casa, ouça ou siga no nosso canal no Spotify, é Instituto Casa Comum. Nós temos todos os programas organizados, né? E também pode ser no site também nosso, que é institutocasacomum.org. Então, é uma forma de acompanhar uma programação diferente aí. Tá certo. Muito obrigada, Célia. Obrigada pela presença, por você ter aceitado participar desse programa com a gente, trazer suas ideias, suas inspirações. A gente está te esperando em Campinas, então, né, gente? E vamos contar aí com esse reta final de campanha, quem sabe, né? A gente começa o resgate de Campinas pela OAB. Vai ser bem interessante, uma história bem interessante para contar. Eduardo, Adelaide, Célia, beijo, todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, até mais, até semana que vem.